Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar. Caras almas, eu gostaria que caminhássemos e observássemos a poesia em relação aos nossos astros, ao nosso mapa natalício e o que ele nos revela. Na poesia anterior, em relação ao feminino e masculino, foi falado que é a terceira poesia, sobre feminino e masculino. Tem as problemáticas também entre poesias e problemáticas, aquela foi a terceira caminhada nossa em relação específica ao feminino e masculino. E foi falado justo sobre a transgeneridade e como que a necessidade de manifestação no mundo de coisas espirituais, como por exemplo, o nosso espírito é um polo masculino que se revela no polo feminino, que é a matéria. Então nós somos um másculo que se apresenta como fêmea. É um fato. É um polo masculino que se apresenta através de um polo feminino. Como que isso ganha manifestação de tal forma que é necessário que certas coisas existam no mundo, porque antigamente, antes de Cristo, nós passávamos por uma problemática que era, nós não tínhamos acesso às coisas espirituais diretamente, com a intercessão direta do Filho de Deus. E assim sendo, nós precisávamos do quê? Da intercessão da matéria. Só que não era nem uma matéria virginal, como Maria intercedendo, não. Era uma matéria que é através de anjos, através de coisas, através de rituais externos, de coisas externas, que por mais que fossem angélicas, ainda assim é uma externalidade em relação a Deus, não é Deus diretamente. Então, o fato de precisarmos de algo que fizesse ponte, mas algo esse que não era a ponte verdadeira, porque não era Jesus Cristo, faz com que fosse de nossa necessidade e ainda seja até hoje àqueles, e somente àqueles que ainda não foram convertidos em Cristo, que não são cristãos, então ainda hoje há necessidade de haver manifestação em termos palpáveis de coisas espirituais. Então, de realidade espiritual, Porque daí, vendo o ritual externo, na aparência de coisas espirituais, nós vamos conceitualmente tomando ciência do que nos acontece. Como, por exemplo, de que somos um polo masculino encarnado no feminino, assim como somos um polo feminino que precisa se tornar um polo masculino. Não porque, de fato, vá haver uma mudança como a matéria se tornar espírito e espírito se tornar matéria. Não. Mas porque verdadeiramente precisamos espiritualizar a matéria e ter de uma encarnação reta do espírito. E quando digo reta, eu quero dizer totalmente consciente, em que haja uma congruência e um padrão de alinhamento espiritual e carnal que possibilita realmente a manifestação daquilo que é divino. Porque essa é, muito entre aspas, a meta. É para isso que trabalhamos o tempo todo. Então, compreender a diferença, de uma pessoa que não é ainda convertida em Cristo e daquela que já passa por uma conversão em Cristo é crucial, porque assim passamos a poder respeitar de maneira ciente e consciente as várias manifestações e necessidades das pessoas. Porque, afinal, é bíblico, inclusive, que há um tempo em que leões irão... Me perdoem a falta de palavra. Conviver, de palavras, conviver. Leões conviverão com lobos, que conviverão com ovelhas, tudo em paz. E a questão do animal sagrado não é só uma questão indígena ou uma questão do Éden. No Éden os animais conviviam numa boa, sem se trucidarem, e haverá um tempo em que precisamos e precisaremos cada vez mais conceber e conceitualizar, tomarmos ciência e consciência, de que desenvolvermos isso, por Deus, é claro, mas aos poucos desenvolvermos uma ciência e uma consciência de que sim, somos todos referentes a um determinado período evolutivo, a um determinado animal, uma determinada lida com as coisas,
uma determinada exaltação em relação às coisas celestiais. E que é sagrado, esse animal que me acompanha e que acompanha os outros, não importa o quão diferente seja, o quanto o meu estado de evolução é humano, terreno, e é isso que o animal representa, né? Um estado de evolução terreno e que mostra arquetipicamente, me revela arquetipicamente princípios que estão me regendo enquanto essa encarnação, o quanto isso seja diferente do outro. Eu poderei viver em paz a minha necessidade, contribuindo para a necessidade do outro. E o animal é muito importante porque, de fato, quando falamos, por exemplo, de um leão, o leão é o rei, não por uma força, porque um próprio rinoceronte é mais forte que um leão. E eu repetirei isso ainda em outras poesias. A grande questão é que o leão, arquetipicamente, ele engloba um reinado animal que nos revela princípios também. Ele tem uma vivência concernente em seu reino animal relacionada ao mais elevado princípio, aos mais elevados princípios regentes de um reinado de fato. E por isso que ele se torna, né, um animal de grande poder em termos de compreendermos o que é uma vivência desse leão no nosso interno, ou do lobo, ou do cordeiro, e assim vai, do próprio cavalo, enfim, de animais vários que se apresentam, né? E que nós precisamos aprender que são sagrados, porque os animais do zodíaco não são animais pura e simplesmente como estamos acostumados à versão animalesca do mundo. Apesar de eu já ouvir e de fato haver a baixa vibração do espectro em relação a uma vivência de fato animalesca do zodíaco em termos imundos e mundanos, ainda assim, a alta vibração do espectro não é que se joga fora esses animais zodiacais, mas é quando passamos a compreender a sacralidade do animal. O animal sagrado é algo que existe desde milênios também dentro de várias culturas, não é à toa. Cultura oriental, indígena, como foi citado, né? no de tribos. E isso é um cerne primitivo que não é à toa, também não é do nada. E não é como se jogasse fora em relação a, eu sou muito evoluidinho agora, né? Cheguei num patamar de evolução que não, eu já não lido com animais. Agora, só anjos. Espera lá, anjos têm relação com os animais. Uma relação muito próxima e de sacralidade, justamente. Então, quanto mais nós compreendermos que essa realidade de sacralidade animal é porque ela também guarda princípios e a revelação de princípios, não como antigamente se interpretava, mas de fato como uma vivência que nos auxilia na compreensão daquilo que Deus nos revela enquanto plenitude de fato. Agora, a partir da vinda de Cristo, então, não precisamos mais de intercessão. A intercessão é somente a de Cristo. Falamos até de Maria. Maria intercede também, mas nem Maria é a grande intercessora. Precisamos ter isso claro também. Não é ela que leva a Deus, o Pai. Precisamos passar por ela para que Cristo nasça. Mas também já entendemos que, assim na Bíblia, como quando lá em São Paulo, né, lá, acho que não sei se em São Paulo ou no Ato dos Apóstolos, enfim, tem uma contenda entre os discípulos, porque alguns acham que para você se tornar cristão, você precisa passar pelo judaísmo, então tem a problemática da circuncisão, você precisa ser circuncidado, né, viver as leis dentro do judaísmo, dentro de uma capacidade essencial de vivência, e não hipócrita, né, como era farisaica, etc., mas uma essencialidade verdadeira, para daí você de fato ser um cristão, passar para Cristo
Então, como se fosse um caminho mesmo a ser percorrido, né? Tendo que passar necessariamente pelo judaísmo para se chegar a Cristo. Então, quando vemos que tem essa contenda lá na Bíblia de precisa ou não precisa, precisa ou não precisa, chega-se, né? O Espírito Santo os inspira a chegar à conclusão de que não precisa. O que precisa é, de fato, haver o batismo. É a partir do batismo que é a principal porta de entrada. E que qualquer um pode imediatamente passar pelo batismo a partir da hora em que é chamado, de fato, e tem aquele determinado preparo dentro dos ensinamentos de Cristo. Então, nós vemos que mesmo Maria, e por que eu falo tudo isso? Porque Maria, só é possível nascer Maria, a matéria virginal, e ela é, Maria encarnada é a matéria virginal encarnada. A gente acha, é só uma coisa. Não é só um ser humano, não é só uma coisa, não é só um evento. É o evento, né? São grandes eventos, coisas que nós não temos ideia do tamanho. É realmente um ser que foi deixado à parte, escolhida por Deus, né? Reservada por Deus para que, de fato, encarnasse a matéria virginal, fosse a própria matéria virginal encarnada. E a sua encarnação só pode advir e só pôde advir por conta do judaísmo. Então, é sim graças ao judaísmo que a manifestação da matéria virginal se tornou possível. E por isso que é um povo escolhido. Não fosse a capacidade judaica de manifestação da matéria virginal, que é a matéria para a qual devemos caminhar, que nós devemos manifestar, deixar essa matéria que é pueril, deixarmos essa matéria que é dos degradados filhos de Eva, que é de degradação, para passarmos de fato a matéria virginal, que tem uma assunção ao céu inequívoca. E essa manifestação é a partir dos judeus, é só através dos judeus que se pode dar, né? Só que, então, a partir da hora que Cristo se manifesta, já não é mais preciso que se seja judeu para que Maria seja a nossa mãe. Ela, assim como Cristo ele abre o judaísmo e instaura, né, o catolicismo, que é justamente uma nova etapa para além do judaísmo, assim como eu sempre falo também que a própria Rosa Cruz é uma outra etapa em relação à maçonaria, e por isso que maçonaria não importa, maçonaria. Deixem para lá, isso não importa mesmo. Quem precisa passar, assim como quem precisa ser judeu, que seja, né? Beijo, abraço, lindo, amo, mas não é para nos prendermos a isso. Se podemos caminhar, caminhemos. Não é preciso passar pelo judaísmo para ser católico. Assim, não é preciso entender nada de maçonaria nem ser maçom para entender da Rosa Cruz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Completamente diferente. Completamente. E, assim como Cristo instaura, então, o catolicismo, e aí a catolicidade ela é justamente a abertura para que qualquer um, de qualquer nação, qualquer povo, se torne cristão, através do batismo, através das iniciações cristãs, da mesma forma, ele faz com que a sua mãe, que é a matéria virginal, Maria, a Virgem, aquela que é verdadeiramente a primeira mulher, ela seja a mãe de todos. Então, para sua manifestação física, foi preciso o judaísmo. Foi preciso que a manifestação judia se desse, através do povo escolhido. Mas a sua manifestação e a sua realidade espiritual enquanto mãe católica, essa é que é o seu verdadeiro patamar de atuação a partir de Cristo, quando Cristo instaura o catolicismo. Então, a catolicidade faz com que a própria Maria seja católica e não judia, né? Seja uma mãe católica de nascimento judaico, sim, que é primordialmente judia, assim como Jesus também, a sua raiz é judia. Ele era um judeu, mas a instauração da catolicidade e a sua abertura, o fato de que Cristo ele é para todas as nações e não somente para os escolhidos, né? Justamente, não somente para os judeus, mas sim para todos. Isso faz com que
precisamos ter a diferença entre o que é uma vivência, então, anterior a Cristo e uma vivência posterior. E por isso que a vivência posterior daqueles que são verdadeiramente convertidos, verdadeiros cristãos, e isso não quer dizer que bate cartão em igreja, porque bater cartão em igreja não é garantia de se ser verdadeiro cristão, mas, sendo verdadeiro cristão, então, as leis antigas em termos de necessidades, né, não são nem as leis vigoram. As necessidades antigas de, por exemplo, ter uma intermediação através da aparência, de uma aparência que, não sendo virginal, faz a ponte, ou mesmo sendo virginal, como os anjos, fazem a ponte, isso já não é mais necessário. E por isso que nós, para falarmos com Deus diretamente, é através de Jesus Cristo, seu Filho, né? Para falarmos com Deus Pai. Porque, em verdade, podemos justamente acessar a Deus diretamente. Eu não preciso mais de anjo, nós temos anjos. Os anjos não são jogados fora. Então, os animais sagrados não são jogados fora, os anjos não são jogados fora, a própria matéria não é jogada fora. O que nós precisamos compreender é que a vivência do que é uma matéria virginal, o que é um animal sagrado, o que é um reino angélico, a vivência cristã dessas realidades, da verdadeira realidade, na verdade, né, é que é diferente das de antigamente. Mas tem pessoas que estão ainda em coisas antigas. Tudo bem. Então, quando nós compreendemos tudo isso, nós vemos que existe um patamar, inclusive, antigo de compreensão do próprio mapa astrológico, do próprio mapa, e dos animais zodiacais, e das coisas angélicas. E que, cada vez mais, nós iremos rumar para uma vivência cristã, de fato, do mapa astrológico. Que essa é, inclusive, a principal proposta aqui neste canal em relação à astrologia. As nossas caminhadas, o tempo todo eu caminho contigo e vós comigo, né? Tu que me ouves comigo, para que nos auxiliemos justamente, nos animemos, né? Alma, ânima, nos animemos em percorrer um caminho que é árduo e difícil, muito difícil, mas que é possível, de uma vivência astrológica, de astros natalícios, que de fato me revelem uma vivência de Cristo, e em Cristo, e por Cristo, para que Deus Pai seja glorificado. E isso tudo só é possível também se, vivendo em Cristo, eu recebo o Espírito Santo e por Ele falo, por Ele vivo, por Ele experiencio, né, através dele. Então, já não é preciso anjos e animais e etc. E por isso que é, inclusive, possível passar da astrologia. A astrologia também é um auxílio. Assim como a própria matéria, então, a própria mãe, Maria, ela é um auxílio. Por isso que ela é dada a João também. Ela é uma intercessora, mas é uma intercessora auxiliar. Ela auxilia o filho nas bodas de Caná, ela auxilia. Ela não é a principal, no sentido de que não é ela a grande intercessora. Podemos ter uma grande devoção, é diferente. E devemos ser marianos e ter de uma devoção mariana no entendimento de que ela, sendo a principal auxiliar, a grande auxiliar, ela é aquela que ensina de fato o que é preciso fazer. Já teve poesias que falamos sobre, né, o que é ter um médico e uma enfermeira. Ela é a grande enfermeira, por assim dizer. Ela é uma grande enfermeira. E é uma grande parteira. Mas é Deus que nos dota de vida. E Deus nos dota de vida diretamente, então, por intercessão de seu Filho. Então, mesmo Maria em nossa vida, precisamos chegar ao Filho. Porque mesmo só Maria, não chegamos até Deus. Não chegamos. E por isso que, mesmo sendo judeu, quando olhamos para o judaísmo como sendo justamente a possibilidade de manifestação da matéria virgem, não basta ser judeu.
Há que se chegar a Cristo. É uma obrigatoriedade. Agora, a partir da hora que nasce Cristo, Maria, a matéria virginal, ela pode ser manifestada em qualquer tribo, em qualquer nação. Ou seja, nós não podemos julgar uns aos outros, porque aquele que eu olho e acho que esse está em perdição, esse está em deformação, esse, imagina, jamais vai nascer Cristo nele. Pois bem, se Deus quer, ele estrala os dedos e a coisa acontece. E é num piscar de olhos. É muito mais rápido do que a gente imagina. Vi de exemplo, grande exemplo de grande São Paulo. Enfim, né? E há vários outros que é como um raio. Um raio nos atinge a cabeça e da noite para o dia somos feitos novos. Ponto final. E isso significa que a pessoa necessariamente vai ter a manifestação de Maria na vida da pessoa. Necessariamente. Ou seja, ela vai estar dotada de matéria virginal. E isso vai fazer, é claro, com que a sua vida mude. Porque aquele que é convertido em Cristo não tem como a vida da pessoa não mudar. Muda radicalmente. Muda. E muda em termos até de aparência, porque justamente isso envolve a matéria. Mas não é mais preciso ser judeu para que Maria se manifeste enquanto mãe na nossa vida, enquanto uma matéria virginal que nos diz respeito. Entendem? E por isso que não podemos julgar. Achar que não, se a pessoa está passando por isso, ela nunca vai ter nada a ver com Maria e Jesus Cristo. Nunca Maria e Jesus Cristo vão passar à frente dela e guiá-la. E convertê-la e iniciá-la. Imagina. A gente não tem ideia do que está falando, né? Nós é que estamos em pecado grave ao julgarmos. E, portanto, o nosso mapa natalício, nosso mapa astrológico, os astros, eles são uma ciência que, em algum momento, precisa também ser ultrapassada. No seguinte sentido, a abóboda, nós não iremos viver para sairmos da Terra e irmos para o Sol, e irmos para o buraco negro e ir pulando de astro em astro, pulando de era em era. Essa não é a ideia. Ainda que isso possa acontecer, né? Tanto faz. A suposta caminhada não é de rumo ao Sol, rumo ao centro da galáxia, rumo a outras galáxias. Isso é muito legal. Eu mesma já fiquei muito empolgada por conta disso durante um tempo. Mas não é essa o verdadeiro ânimo de vida nosso. Porque a nossa alma e a vivência almística é para levar para além da abóboda. Quem está querendo ir para o Sol não sabe o que quer, não sabe o que pede, o que deseja. Porque, em verdade, Deus e as próprias hierarquias angelicais estão para além da abóboda. É para além. É irmos para depois dessa abóboda que nos cerca, para além do que temos capacidade de compreensão científica. E isso faz com que os próprios astros, então, eles sejam uma intermediação. Eles são uma forma de ganharmos ciência, mas que, para quem tem acesso direto a Cristo, para quem é um verdadeiro convertido, isso não é necessário em si mesmo enquanto uma ciência. Isso auxilia, isso ajuda a ter clareza, ajuda a ter certas confirmações. É ótimo, é uma ferramenta excelente quando nós estamos encarnados. E por isso que ela é ensinada, e por isso que falamos, né? Fazemos todas essas caminhadas. Mas é preciso compreender que existe um limite muito claro dentro da própria astrologia. A astrologia, ela não fala sobre a nossa missão, de fato. Sobre a nossa essência, realmente. Agora, ela é a grande ferramenta que auxilia uma vivência para chegarmos àquilo que é virginal e celestial, não de abóboda celeste, mas o verdadeiro celeste, que está para além desta abóboda visível.
e até invisível em termos de que os nossos olhos e telescópios não alcançam, mas para além. E esse para além, então, nos revela que, assim como o nosso corpo, são os astros. Não à toa se faz, né? Aqui fazemos a analogia entre as casas terrenas, corpo físico, os planetas, corpo vital, o corpo de desejo, os signos. Aconselho a quem não ouviu a poesia dos planetas, a que ouça, que fala dos éteres e do nosso corpo vital. Enfim, o nosso corpo também não é a meta final. A meta final não é ficarmos nascendo e nascendo e nascendo em corpos cada vez mais perfeitos, seja lá o que perfeito signifique na nossa cabeça, no nosso conceito. A vida não é uma questão conceitual, assim como a vida não é uma questão de evolução conceitual, de passarmos cada vez mais para conceitos novos, mais evoluídos. Não é sobre isso. É sobre, de fato, irmos para além de um campo, inclusive, das ideias. Para uma vivência espiritual em que eu compreendo que essa carne aqui, que se degrada, que não é a verdadeira carne virginal, essa carne, ela é uma ferramenta necessária e muito útil, maravilhosa, que não podemos, não devemos e não podemos jogar fora, que deve ser usada de maneira apropriada. E por isso que devemos ter todo o respeito em relação a esses corpos. Por quê? Não é uma questão de, aí um dia a gente vai viver em corpo vital e aí vai viver em outro corpo, em outro corpo, em outro corpo. Não é sobrevivência, justamente, de pular de planeta em planeta, pular de corpo em corpo. Não é sobre isso, ainda que isso possa haver. Mas sobre uma compreensão de fato do que é uma vivência em qualquer matéria, qualquer corpo, em qualquer manifestação que seja, desde que seja virginal. É sobre a apreensão de princípios. E por isso que a manifestação da própria Maria e a manifestação de certos seres não é a manifestação pura e simplesmente de um ser humano banal. É a encarnação de princípios. Porque o próprio princípio encarnou e fez-se homem. E aí tudo ao seu redor precisavam ser seres que encarnassem princípios altivos, inequivocamente, para que ficasse claro isso. A comunhão das coisas que precisaram acontecer para que Cristo nascesse, se nós víssemos de fato espiritualmente o que precisou, onde o homem precisou chegar para que isso acontecesse, é quase inacreditável. É compreensível. Por que certas pessoas falam, não, isso não aconteceu. Do jeito que você está falando, não, imagina, não. É compreensível, porque é realmente algo absurdamente improvável, inacreditável quase, justamente. Que requer, é só por fé, é só por Deus, porque a fé é dom que Deus é que dá. Então se a pessoa não tem fé é porque Deus não deu, ou porque ela negou, né? Também tem isso. Mas se negou a receber, né? Mas jogou fora, né? A gente pode enterrar dons. Tem pessoas que enterram a sua fé, por mais cruel que isso pareça, né? Pode parecer que não é possível. Sim, é possível. Tudo é possível, né? Mas de fato Deus se encarnou. E a manifestação tudo ao seu redor para que fosse possível a sua encarnação é justamente tão quase inacreditável quanto a sua própria encarnação. Mas são pessoas que de fato encarnaram princípios e que, portanto, são encarnações de princípios que nós não temos ideia do tamanho e do que significa. Estão imbuídas de uma parcela dos princípios, é como dizer, são pessoas que foram constituídas do que há de melhor nos astros, ou seja, do que há de melhor nas hierarquias angélicas, porque sabemos que somos compostos, né? A fraternidade deixa muito claro, e isso é fato, é um fato.
Nós somos compostos pelas hierarquias angelicais. Elas nos dotam daquilo que é delas próprias, assim como os nossos pais, né, doam o seu óvulo e o seu esperma para que nasçamos. E toda a sua genética, toda a sua ancestralidade, a nossa mãe doa da própria comida que come, né, da sua vitalidade, enfim, os nossos pais doam de si para que nós nasçamos fisicamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós somos feitos de... o nosso DNA genético estelar, né, o nosso DNA celestial, por assim dizer, é das hierarquias. Advém das hierarquias, advém do campo angélico, diretamente. E é como dizer que tem pessoas que realmente recebem, assim, a melhor genética celestial possível em relação aos astros, em relação não que tenham um mapa natalício perfeito, não é sobre isso. É sobre uma sincronicidade e uma manifestação daquilo que é angélico de uma tal forma que ela inequivocamente encarna princípios, porque ela encarna um pedaço do principado, ela encarna uma genética daquela hierarquia angélica que é de uma altivez, é de uma elevação que realmente só cegos não veem, né? É de um brilho e de uma... enfim... é indescritível, eu não sei, eu não tenho palavras. Me perdoem. E o fato é que todos nós somos assim. Todos nós. Todos. E não adianta ficarmos felizes ou tristes com isso, em termos de que, né, minha mãe e meu pai são feios e eu sou feia, poxa, fiquei triste. Não adianta ficar triste porque a gente acha que os nossos pais não deveriam nos ter parido, né? Então não é uma competição e não deveríamos ter isso, pelo menos, né? É bobo, é bobo. A gente pode querer, né, que eu queria ser mais bonita, queria ter nascido numa família, sei lá, rica, ou com tal DNA, com tal genética, isso e aquilo, mas o fato é que deveríamos aprender a honrar e sermos gratos pela manifestação da nossa vida, ponto. Pela manifestação e possibilidade de encarnação, ponto. E quanto mais nós entendemos que nós nascemos com o que precisamos nascer, com as características e ferramentas que precisamos para manifestar as coisas divinas, mais nós encarnamos aquilo que há de altivo das hierarquias em nós. Mais nós manifestamos o que temos de elevado das hierarquias. Ou seja, quanto mais eu compreendo, então, que eu nasço com o corpo que quando eu sou um cristão, ou eu busco Cristo, quanto mais eu compreendo que eu nasço com o corpo que eu tenho que nascer, eu encarno na realidade que eu tenho que viver, que todas as coisas que me são dadas em termos de, entre aspas, destino, daquilo que eu não consigo alterar de fato, são o que precisam ser, estão no tempo e na hora certa, e que eu preciso estar saudável para entrar em contato com isso de forma genuína, mais eu vou manifestar aquilo que eu tenho de alta vibração do espectro em relação às coisas angélicas. Ou seja, mais eu me torno uma pessoa santa. E abro possibilidade para isso. E os santos não ficam competindo entre si. Quer dizer, os apóstolos ficam, né? Então, sim, quanto maior o santo, maior o pecador, e caem em vaidade. Não é como se não se caísse em vaidade enquanto encarnados. Mas tem sido arrependimento da contrição e tem sido o entendimento minimamente, pelo menos intelectual, conceitual, de que é preciso servir, né? Cristo ensina quando os apóstolos brigam entre si, de que
aquele que quer ser o maior seja o escravo de todos, servo de todos. Então a resposta, inclusive, para que não haja briga já está dada. E assim sendo, quando nós compreendemos isso, então, de que quanto mais nós aceitamos a nossa realidade, tal qual ela é, melhor é para nós, me perdoe, melhor é para nós, quanto mais aceitamos, mais as coisas altivas se manifestam. Isso é como dizer, por exemplo, por que eu falo disso, né? Porque hoje, então, tem pessoas que nasceram para verdadeiramente, realmente, passarem pela questão da transgeneridade. É real para elas. É realmente o que elas têm que passar. Ah, é tortuoso? Não importa. Não se consegue. Nós, não é que elas, né? Sempre os outros. Nós não conseguimos andar reto. Então, mesmo em tortuosidade, cada um tem um jeito torto de caminhar. E nós não entendemos isso também, que mesmo em tortuosidade, isso não dispensa a nossa individualidade e intimidade com um caminho e o caminho. E assim sendo, tem pessoas que nascem de fato para viver isso. Não é que elas não aceitam a sua realidade, é que essa é a realidade delas. Mas muitas outras não nasceram para viver isso. E o que acontece hoje em dia, em grande escala? As pessoas não aceitam a sua realidade. Não aceitam os seus corpos. Não aceitam os seus mapas. Porque essa é a correlação que vai ser feita aqui. De que quando eu não aceito o meu corpo e quando eu não aceito o meu mapa astrológico é a mesma coisa. E eu já vi as duas coisas e eu vejo muito recorrentemente as duas coisas. Porque não aceitar o seu corpo não é só ser trans. É muito fácil ficar na transfobia e no julgamento daquilo que é muito óbvio aos olhos. Mas cada vez que eu faço uma cirurgia para alterar a minha aparência, porque eu não consigo conviver e aceitar amavelmente, caridosamente algo que em mim é uma existência necessária, então eu estou alterando algo de essencial em mim. Eu estou alterando a minha realidade e não aceitando-a como é. E existe um patamar de diferença, que é, uma coisa é eu não aceitar o meu corpo porque eu simplesmente não aceito o meu corpo. Outra coisa é eu viver a alteração do meu corpo porque eu preciso. Porque aquilo vai me levar a oitavas superior. Ainda que de maneira tortuosa. O que quer dizer que é preciso ter um discernimento e uma clareza sobre aquilo que em nosso coração, verdadeiramente, ainda que tortuosamente, nós precisamos viver. Porque senão, nós vamos entrar em negação. E essa negação, ela não é algo óbvio. Ela pode estar numa mini cirurgia que eu faço, numa alteração mínima que eu faço, ou que eu, inclusive, deixo de fazer. Quando eu tenho da gula, ou não só pela gula, quando eu sou carente e começo a comer muito, por exemplo, e acabo desenvolvendo uma compulsão alimentar, e aí eu engordo e fico obeso, ou mesmo gordo, enfim, quando eu não tenho o corpo que eu nasci geneticamente para ter, quando eu altero isso de maneira doentia, porque eu estou passando por um problema de fato, então não é só para ficar mais bonito que isso acontece, mas por qualquer motivo que seja, eu não entro em contato, de fato, com o meu verdadeiro corpo, em termos de que eu vou desenvolver doenças, por exemplo, um diabetes, por conta dessa carência,
por conta dessa carência não, né? Por conta dessa própria obesidade e desse comer desenfreado. E quando eu não consigo, de fato, manter uma saúde em relação ao meu corpo, para que os problemas surjam e eu tenha clareza de enfrentamento, então todos os problemas que vão aparecendo, como o diabetes, vão ser um problema apêndice, que eu não teria naturalmente, por exemplo, geneticamente, por exemplo. Que eu não teria se eu não tivesse anorexia. Que eu não teria se eu não tivesse qualquer outra problemática que eu tenha desenvolvido, porque eu não lidei com o meu corpo como ele era, porque eu não aceitei como ele era. Então, não é um problema inerente ao meu corpo, mas que foi desenvolvido por eu não saber lidar com o meu corpo, entendem? Por eu não buscar vias saudáveis para a lida daquilo. Porque nós podemos dizer, é claro que tudo começa com uma raiz que realmente tem um cerne ali no nosso mapa ou no nosso corpo em si, né? Como a carência, como foi dito, ou um rigor extremado que pode levar a essa anorexia, uma necessidade de aceitação. Só que se eu não lido com isso, então, de maneira adequada, se eu não conheço e não tenho ciência disso, a ponto de eu conseguir falar, tá, eu tenho um problema, eu preciso resolvê-lo, então eu vou desenvolver 1001 outros problemas para mascarar o principal e não ter que lidar com o problema principal. E no nosso mapa astrológico é a mesma coisa, em termos de que, por exemplo, tem pessoas que detestam o seu mapa. Eu já vi isso não uma vez, recorrentemente as pessoas comentarem ou falarem que detestam tal planeta no seu mapa, detestam tal aspecto do seu mapa, detestam o seu mapa. É o mesmo que nós dizermos que eu detesto o meu corpo. E isso pode ter um cerne que está ali no mapa, em termos dela ter alguma problemática ali, que faz com que ela entre em embate com as coisas como estão dadas, ou que ela tenha uma carência exacerbada, uma necessidade de aceitação, etc. Porque todos nós temos tudo isso, mas quando o problema ele surge quando aquilo é para além da quantidade que você consegue justamente regular no dia a dia, né? Quando é de muito ou de muito pouco, né? De mais ou de menos, aquilo cria uma descompensação que se torna visível e importante de ser lidada. Então é aí que realmente tratamos como algo que gera problema, que é um problema. Então carente todos nós somos, mas quando é demais, ou quando inclusive a pessoa não tem carência nenhuma, ela é autossuficiente até o talo, a ponto dela se isolar e viver para sempre numa solitária e isso não ter o menor problema. Isso também é problemático. A pessoa pode até achar que não é, mas é. Nós, enquanto sociedade, sabemos que é, né? Isso, aliás, é uma característica até de psicopatia, né? Vivem sozinhos, em solitária, não tem problema nenhum com isso. Não precisam de outros. Então, o de mais e o de menos, ambas as coisas se revelam como problema. A grande questão é, quando nós, então, não lidamos com o nosso mapa ou odiamos o nosso mapa, e aí viramos a cara para ele e não queremos lidar, vários problemas outros vão surgir e muitas vezes nós vamos achar assim, o problema é meu mapa, tá vendo? Aí, ó, é aquela bosta daquela Vênus em Escorpião, é aquele bosta daquele Marte em Peixes, é aquela bosta daquele planeta. Sendo que, na verdade, não é o planeta em si. Tá vendo? É o meu corpo que tem diabetes. Mas, não, pera. Não é o seu corpo em si que teria. Não é sua genética. Minha genética é uma bosta. Não, meu amigo.
não é a sua genética, é que você comeu até dizer chega, doce, porque também não precisa de obesidade para ter diabetes, mas comeu doce até dizer chega, porque você não quis lidar com a sua determinada carência, porque não quis lidar com algo determinado que havia ali enquanto um desafio, enquanto uma problemática que não deveria se tornar esse problemão, deveria ter sido encarada como um desafio que todos nós temos e precisamos enfrentar, porque precisamos disso na vida, ninguém nasce perfeito, graças a Deus. E aí, cada vez que nós não aceitamos o nosso mapa astrológico e achamos que, nossa, minha Vênus em Escorpião é uma bosta, porque justamente eu só o tempo todo vou parar no inferno, as minhas relações amorosas são todas infernais, eu só me envolvo com gente que não presta, só acontece coisa que não presta, eu só vejo o demônio na minha frente. Horas. Talvez seja porque justamente, em vez de encarar o fato de que você vai acabar atraindo aquilo e tem uma propensão a algo e buscar lidar com aquilo da melhor forma possível, de maneira amorosa, de maneira que você aceita, e que não é assim, eu vou fingir que a minha Vênus em Escorpião não existe e eu vou forjar uma Vênus em, sei lá, Libra. Ai, que lindo! Vênus em Libra é tão bonita. E aí eu vou viver por aí dando uma de estereótipo de Vênus em Libra, porque não vai ser real, vai ser um estereótipo, uma máscara falsa que eu vou colocar na cara, e vou continuar por baixo dos panos atraindo tudo que é infernal. E vou continuar imerso em problema, e cada vez problemas maiores, muito grandes mesmo. E eu só vou conseguir resolver o meu problema central e concernente essencialmente ao meu mapa quando eu de fato virar e falar assim, bom, eu vou parar, vou tirar essa máscara, eu vou parar com isso, eu vou voltar ao meu estado natural, que é como dizer, bom, eu vou emagrecer, eu vou deixar de ser obeso, eu vou me cuidar, eu vou tomar o remédio necessário que for, eu vou fazer o que for necessário para voltar ao meu estado natural. E a partir dali ver o que eu consigo fazer e com o que de fato eu preciso lidar. Bom, eu vou deixar de ser anoréxica, eu vou ganhar peso, eu vou voltar ao meu estado natural, normal, que eu fui geneticamente feita para ser. E a partir disso, dentro daquilo que é saudável para mim, e tem pessoas que são saudáveis com 50 quilos e pessoas que são saudáveis com 100 quilos, depende da genética, depende justamente do que nascemos para viver. Mas independentemente do que seja, eu vou voltar a esse estado minimamente saudável, para que a partir daí eu consiga entender o que verdadeiramente é um problema para mim. O que verdadeiramente é o cerne das minhas questões. O que são questões genuínas e não questões que eu comprei com a comida, com excesso dela ou falta dela. Questões que são genuínas e não que eu adquiri por uma falsa máscara de Vênus em Libra. E a partir da hora que eu volto e aceito o meu corpo como ele é, aceito a minha realidade tal qual ela é, com amorosidade, com caridade e com esperança e fé de que eu vou conseguir caminhar para além disso, é só a partir daí que a gente começa a dar o primeiro passo. Um pouco mais retinho. É só a partir daí. É só quando eu encontro a verdadeira realidade que eu nasci para viver que eu de fato irei desenvolvê-la de maneira adequada. E em relação aos astros, também é assim. Não adianta eu querer ficar alterando a minha genética.
Não adianta eu ficar querendo alterar. Ai, tem que forjar mapa. Joga o seu mapa fora. Forge um novo mapa. Faça um novo planeta. Ah, isso e aquilo. Isso é bobagem. Isso é como dizer, você tem um nariz muito grande? Joga fora, faz um pequeno. Você tem o olho muito puxado? Jogue fora, faça um maior, mais aberto. Você não gosta dos seus pés pequenos? Jogue fora, corte fora. Faz um implante, põe um grande. Você não gosta do seu pé grande? Quebra, enfia num sapato que nem os chineses, japoneses, sei lá, os orientais antigamente e ainda hoje tem quem faça, amarra. Quebra e amarra para ficar pequeno. As pessoas fazem isso, não é de hoje. A gente fala de cirurgia plástica, mas não é de hoje. Isso dos pés é real, se vocês procurarem. Não sei, né? Eu conheço isso já há muito tempo. Mas é muito real. No Oriente, eles prezam por pés pequenos. Me perdoem todos os R's a mais que eu ponho aqui. Sei lá por que hoje está acontecendo isso. Enfim. Língua boba, né? Mas, me perdoem. Antigamente, então, os orientais, desde há muito tempo, eles fazem isso de os pés femininos, é claro, né? Sempre as mulheres precisam, para ter o pé cada vez menor, porque lá não é já como se elas tivessem um pé grande. Chegam a quebrar os pés, amarrar os pés e usar sapatos com números menores, a ponto de deformar o pé e você não conseguir mais abrir o pé inteiro no chão. Gente, é um negócio assim. Você vê foto, é inacreditável. Como que isso aconteceu com alguém? Não entra na cabeça. Assim como antigamente, também lá no Oriente, se eu não me equivoco, como são mais baixos, né? Tem vários países que a tendência é ser mais baixo. Quando queria-se ser mais alto, quebrava as pernas. Quebrava-se o osso da perna, ia fraturando o osso da perna para que ele calcificasse essa parte quebrada e a pessoa ganhasse alguns milímetros, centímetros a mais de altura. Olha isso! E tenho certeza que se a gente for procurar, tem muita coisa. Muita deformidade corporal que foi feita por conta de se querer ser outra coisa que não se fosse desde o começo. Não é de agora. Agora nós estamos tomando ciência de que isso é nocivo e de que isso acontece em demasia. Mas é desde sempre. Porque o único que cura realmente é Cristo. E só tem 2000 anos só que começamos a ser curados. Começamos. Não é que estamos, começamos a ser curados. Então, quanto mais nós aceitarmos que eu tenho uma Vênus em Escorpião, então tá. Então eu vou viver relações infernais, mas então a minha forma de amar, quanto mais eu compreender que a minha forma de amor ao próximo, ela tem tendência infernal, então que eu desenvolva a capacidade de ir ao inferno pelo outro e de lidar com o inferno do outro. Porque assim eu vou escolher a dedo, eu não vou ao inferno por qualquer um. Se eu for ao inferno por qualquer um, é claro que eu vou odiar essa Vênus e vou querer qualquer outra, menos essa. Mas quando eu entendo que por aqueles que eu verdadeiramente amo e por aqueles que querem ajuda, estão preparados para serem ajudados, com esses eu tenho uma atuação de uma Vênus dessa que vai fazer todo o sentido do mundo e que eu vou ficar feliz
em ajudar, ainda que passando por crise, por problema, ainda que vendo o pior do outro, ainda assim eu vou ficar feliz em ver o pior do outro, porque eu vou entender que ver o pior do outro é para isso que eu tô aqui. E que os outros podem achar a minha relação horrível, achar que, nossa, mas você, justamente, nunca tem a melhor parte. Você fica com o inferno e não com o céu. Mas é porque não conhecem também o lado águia de Escorpião. E é difícil chegar até ele, né? É difícil, é muito difícil. E é difícil, às vezes, as pessoas entenderem que quando nós vemos o pior do outro, nós também vemos o melhor. E que é uma Vênus que possibilita termos verdadeiramente um vislumbre daquilo que é angélico no outro, daquilo que é divino. Agora, é claro, não é com todo mundo que vai acontecer isso. Só que se eu ficar querendo trocar os meus planetas, jogar fora o meu mapa, forjar um mapa novo, porque, sei lá, eu preciso de outra coisa para viver, de outro corpo para viver, de um outro nariz para respirar, de uma outra cabeça para ser, então realmente não vai dar certo, né? Vai parecer que realmente o meu mapa é o pior de todos. Outro planeta que eu vejo muitas pessoas reclamando, e eu tenho pessoas próximas que têm isso, que têm essa configuração específica, né? E que eu já até gravei sobre e publicarei, que é Marte em Peixes. Na minha humilde opinião, é um dos Martes mais potentes para se ter. É de uma belicosidade inacreditável. Porque é um tsunami. Para chegar no tsunami, leva muito tempo, é verdade, leva sim. Muito tempo. Mas, quando chega, arrasa com tudo. E por isso que é melhor não chegar, né? Por isso que são pessoas que evitam ao máximo a sua ira. Só que isso faz com que se tornem passivo-agressivas. Elas afogam os outros. Acabam afogando por conta da sua falta de fé, porque Marte em Peixes precisa de fé. Precisa. É assim, é irrevogável essa necessidade. Sem a fé, é um Marte que se afoga, como Pedro. É um Marte que se afoga. As obras irão afundar. Serão obras que não farão absolutamente nada, que serão vazias. E isso fará a pessoa afundar. E quando a pessoa está afogando, quem vai ajudar uma pessoa que se afoga? Se a pessoa afogando estiver desesperada, ela vai afogar todo mundo que chegar perto dela. Porque ela vai usar os outros como boia. E ela acaba afogando os outros. E isso acontece de verdade, gente. Nunca ajudem uma pessoa que está afogando, que está em desespero, se vocês não sabem acalmar essa pessoa, ou que você vai precisar dar um soco, sei lá. Vai precisar agredir a pessoa para que ela se atordoe e pare de lutar. Porque senão ela vai te afogar. Ela vai puxar a tua mão, e se você não for um Cristo que caminha sobre as águas, ela vai te afogar. E eu vejo isso. Marte em Peixes afoga muita gente quando está com falta de fé. Quando começa a falar coisa ruim, a interpretar as coisas de maneira errada, quando está de mal com a vida, é pessimista, nossa, as pessoas se afogam, as pessoas entram em depressão por conta de um Marte desses ao seu redor. É um Marte perigosíssimo. E por isso ele é muito poderoso. Só que ele é poderoso como? Se ele é católico. É só na verdadeira compreensão, então, de que Peixes é a catolicidade, é só na verdadeira compreensão de que ele é de uma obra, é um Marte de obra católica, é só na verdadeira compreensão de que, no mínimo, ainda que não sendo católico, eu preciso ter fé e transmitir fé e fazer as minhas obras com fé, que eu vou conseguir, de fato, uma atuação genuína desse Marte, de tal forma que ele caminhe sobre águas.
Senão ele vai se afogar, ele vai nadar, nadar, nadar em círculos, ele vai se desesperar, ele vai se afogar, ele vai perder a fé. Ele vai, enfim, achar que esse Marte, a pessoa, né, vai achar que esse Marte não serve pra nada, é uma bosta, e é preguiçoso, e é chato. Faz, faz, faz e nada faz. Rema, rema, rema e não chega em lugar nenhum. Nunca vê terra à vista, nunca há nada. E não vai entender o que significa o Marte em Peixes. Que ele não foi feito para chegar até a Terra. Porque Terra significa matéria, e a matéria só começa em Aquário, em termos de matéria do pensamento, matéria onírica, de sonhos, de ideias. Em Peixes, as coisas ainda estão no mundo espiritual, de verdade. E elas só começam a ser estruturadas e ganhar palpabilidade em Aquário, quando caminhamos no sentido horário, né? Ou mesmo no sentido anti-horário, indo para Áries, enfim. Só ganham uma palpabilidade a partir da hora que nasce. Então, se é um Marte que não compreende o porquê de ter nascido assim e da necessidade de se ser assim, então vai querer realmente qualquer outro Marte, qualquer outra coisa na vida. E vai passar uma vida imaginando, porque Peixes adora imaginar, na verdade, criando obras imaginativas de como seria lindo ter um outro mapa, uma outra vida, uma outra encarnação, quem sabe. Que essa já era. Não fez nada, não vai fazer nada, e é isso mesmo. O pouco que consegue fazer, eu vou jogar fora. Vou tratar com vitimismo e pessimismo, porque, afinal, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu tô afogando. Já era. Se a pessoa tiver tendência à água, então... E eu conheço. Ai, é tão bonitinho, eu rio porque é lindo. É lindo, né? Enfim, eu amo uma pessoa que tem Marte em Peixes. E tem muita coisa em água, assim. Tem também um lado escorpiônico muito forte. E é muito bonito, claro, a minha amorosidade falando, mas assim, é muito visível ver que a pessoa se afoga e ver que ela afunda. Nossa, uma vez essa pessoa chegou assim a deitar o corpo, sabe? Fala, meu... E aí deita o corpo assim, em cima da mesa. Você fala, meu pai, a pessoa... Realmente, assim, nadou e desistiu. Já era, né? Morri. E aí, até fisicamente a pessoa se expressa, assim, é muito engraçadinho. E aí requer toda amorosidade. O que uma pessoa dessa precisa? Encontrar alguém que tenha amorosidade em estender a mão. Encontrar um verdadeiro amigo que estenda a mão. Alguém que saiba nadar, que saiba dar uma porrada quando a pessoa está muito desesperada, porque senão vai matar o outro. Então precisa dar uma porrada para ver se anestesia o outro e conseguir arrancá-lo para fora da água. Ou alguém que caminhe de fato sobre as águas, mas aí é um Cristo, né? Isso é dificílimo de encontrar, mas precisa do verdadeiro auxílio, precisa realmente estar na mão de auxiliares, porque senão... É um Marte muito complicado, mas é poderosíssimo. Poderosíssimo, justamente porque é um Marte católico. Ele dá uma capacidade de fé e de obras de fé inacreditáveis. A quem tem olhos, é claro. É lindo. É lindo. É muito, muito lindo. Se a pessoa tem outras coisas, né? Se tem fogo também mais no mapa, tem outras coisas que dão um equilíbrio a mais em termos de não deixar afogar de vez, né? De a pessoa se soltar, né? Deixar afogar de vez, vai para baixo d'água logo
em vez dela corroborar com isso, você vê que a pessoa fica lutando, né? É uma luta para se manter de pé nessa água. Eu conheço uma outra pessoa que então tem mais coisas ígneas e tal, ela fica o tempo todo lutando. Mas quando desiste, eu já vi essa pessoa desistir de ter fé. É assombroso, é tenebroso. Porque Marte em Peixes tem relação também com o Anticristo. Então, é assim, absolutamente tenebroso quando nós vemos a sombra desse Marte. É tenebroso. Mas, quando nós aceitamos, então, o nosso mapa como ele é, o nosso corpo como ele é, eu uso esses dois exemplos para mostrar que quando nós aceitamos que eu nasci com essa Vênus, eu nasci com esse Marte, e cito esses dois porque são bem pessoais, né? São planetas bem pessoais que se fazem presentes no nosso dia a dia com muita veemência. Então, quando eu aceito o meu mapa, quando eu aceito os meus planetas, quando eu olho no espelho e aceito o meu corpo e falo, eu não vou alterar nada, eu quero ver quem eu fui feito para ser e estar aqui, em termos carnais e em termos astrológicos, em termos de o que a vida me deu enquanto ferramenta, o que as hierarquias me deram, o que Deus me deu enquanto ferramenta. Eu não quero partir de um pressuposto que eu saiba algo, eu quero conhecer, sem alterar nada. Sem cirurgias, sem maquiagens, sem máscaras, sem plásticas, sem quebrar osso nenhum, sem nada. Olhando para o que eu tenho. Estando no meu, entre aspas, natural peso. Naquilo que me é esperado naturalmente, minimamente. Não o que é normal na cabeça da sociedade, mas o que me seria naturalmente dado. Estando o mais próximo possível daquilo que me é naturalmente dado. Como eu preciso trabalhar isso? E a partir disso começarmos a trabalhar de fato. Porque daí a partir disso eu vou ver que esse é o Marte que eu tenho, então é fé que eu preciso desenvolver. Então eu vou me conhecendo, eu vou ver se eu naturalmente tenho inclinação para a fé ou não. O que me ajuda a ter fé? O que eu preciso para desenvolver fé? No que esse Marte me auxilia a ter fé e no que ele me dificulta? Quais são os planetas relacionados à fé? É Júpiter, Vênus também. Então eu preciso ter eles junto para que eu consiga desenvolver fé. Então vamos lá. Vamos ter um trabalho. E para eu fazer obras, que é Marte, eu preciso também de Mercúrio, que é a minha capacidade apostólica. Ok. Então, entende? A gente começa a realmente ver como um todo. E eu começo a ver que se eu tenho o corpo de uma determinada forma, é porque todos os meus órgãos precisam daquele órgão de uma determinada forma. Que se meu nariz é de um determinado tamanho, é porque eu preciso daquele nariz daquele jeito. Porque os outros órgãos precisam. Porque eu alterá-lo, torná-lo menor, o que seja, talvez vá alterar a minha capacidade pulmonar. Como que eu sei que não vai? Porque o médico falou. E os meus olhos? Será que os meus olhos não precisam ver toda vez aquele nariz daquele jeito quando me olho no espelho? Será que meu cérebro não precisa disso? Até o peso. A gente pode achar que, não pesa nada. Pesa. Todo o meu corpo pesa. Mesmo a minha orelha, por mais leve que seja, meu dedo, pesa. De onde que eu acho que eu arrancar um dedo fora não vai fazer diferença? Eu não uso mesmo. Pode arrancar fora. Não é porque não usa que não vai fazer diferença. Mas o meu equilíbrio vai ser alterado.
E tudo bem, nós temos uma capacidade de adaptação gigantesca, é verdade. Mas não quer dizer que convenha modificar as coisas só porque nós temos uma capacidade de adaptação. Entendem? Então, que aceitemos os nossos planetas, que nos amemos como nós somos naturalmente feitos, o que não quer dizer que nós não devamos nos melhorar em muitas coisas. Ora, não é para eu aceitar o meu cabelo naturalmente como ele é, pura e simplesmente, mas eu entendendo como é meu cabelo, eu vou usar os cremes apropriados. Porque o natural seria, né? Eu vou tomar um banho de rio e pronto. Tá, beleza. Para os indígenas isso funcionou. Para mim não quer dizer que vai funcionar. Provavelmente não. Ou talvez sim, eu não sei. A questão é, meu cabelo, por exemplo, é ressecado, é um cabelo ainda crespo, cacheado. É difícil, são cabelos, né? Cabelo crespo é mais difícil da oleosidade chegar até as pontas. Então, eu preciso de creme para hidratar o meu cabelo. Preciso, não sei outro jeito de hidratá-lo. E quando eu aceito a realidade crespa do meu cabelo, cacheada, o que seja, aí eu consigo ir buscar o creme apropriado para essa realidade, entendem? E entender que eu lidar com ela, talvez em algum momento eu possa até alisar. Tá bom, não é ser contra modificar em si. Vai, alisa. Mas entendendo o que eu estou fazendo e entendendo que isso vai fazer parte de uma evolução de entendimento em relação a mim mesma. E não de negação de mim mesma. Com o cabelo isso é muito claro, né? Quem passa por isso. Eu, quando era pequena, eu ficava alisando o meu cabelo, porque eu estava em negação do meu cabelo. Eu alisava, aprendia, alisava. Em épocas em que não se tinha química para isso, então não ficava um liso legal, era um negócio horroroso. E até que uma hora eu entendi, muito antes de tudo isso, de minorias e de nos aceitarmos como somos, porque se aceitar como é também não é como o mundo coloca por aí. Porque é isso, nós não nos conhecemos. E aí as pessoas acham que, eu sou magra e tenho que me amar magra, eu sou gorda, eu tenho que me amar gorda. Não, você tem que voltar ao seu natural. O que é o seu natural? O seu natural não é o que você acha que você é. É o que você seria se você, com toda a sua problemática psicológica, não interferisse. É o que você seria se, as suas regrinhas de eu sou assim não existissem. Se você de fato falasse, eu não me conheço, muito prazer, quero me conhecer, e passasse a se observar. Os astros também é uma questão de observação. Se nós não tivermos uma capacidade observatória grande, não vamos conseguir realmente compreender como os nossos astros nos regem no dia a dia. E como que eles estão em atuação. Vai ser uma interpretação equivocada. E por isso que muitas vezes, inclusive no começo, nós precisamos de ajuda, igual terapia. Eu não me conheço, eu preciso de ajuda. Porque o que eu acho de mim não é o que eu sou. E o que eu interpreto das situações não é o que a situação é. E aí eu preciso de um bom terapeuta. Bom mesmo. Porque senão a pessoa também vai interpretar da cabeça dela e vai ser só mais uma interpretação daquilo que não é a realidade de verdadeira, né? Então precisamos de verdadeiros auxiliares, verdadeiros, que queiramos, porque no fundo, cada vez que nós falamos que precisamos de ajuda e auxílio, e é nisso que eu queria falar tudo isso para chegar neste ponto, é que quando compreendemos que precisamos de ajuda e que sem a ajuda do outro não vai ser possível interpretarmos o nosso mapa e a nossa vida e nem o nosso eu natural, não poderemos chegar até ele sem o outro,
quando eu compreendo isso, que sem auxílio eu não vou chegar a lugar nenhum, claro, se Deus quer, é claro que Deus faz chegar em termos de que Deus revela, de alguma forma, Deus clarifica aquilo na nossa vida. Mas, para a grande maioria de nós, e na verdade para todo mundo, mesmo os santos, né? Nós precisamos uns dos outros. Não é uma relação só Deus e eu com Deus. É que, de fato, o outro auxilia. O outro não detém a resposta final em si mesmo. Mas o outro se torna uma ferramenta através da qual Deus fala. E Deus mostra e revela. Até que em algum momento nós realmente dialogaremos diretamente com Deus. Mas isso não faz com que se prescinda do auxílio e do próximo. Não faz com que se deixe de ser uma verdadeira comunidade, de comum unidade, numa fraternidade caridosa, em que de fato servimos de espelho uns aos outros, como verdadeiros amigos. Então, quando eu compreendo que não é sem o outro que eu vou entender o que acontece com a minha Vênus, com o meu Marte, com a minha vida, porque só na minha relação com o outro que, no mínimo, isso se revela enquanto uma manifestação clara de amor ao próximo, de obras, clara do que está acontecendo celestialmente comigo, assim como é na lida com as coisas que eu vejo do que meu corpo é capaz ou não, do que eu sou capaz de pensar, falar, fazer ou não. Então, quando eu me dou conta de que eu preciso de auxílio do outro, é que eu vejo que o outro também precisa de mim. E que, portanto, eu preciso aprender a viver o meu corpo e o meu mapa para o outro. Porque quanto mais eu estiver no meu estado natural, rumando para a saúde, rumando para aquilo que é saudável em termos de santidade, porque o resto foi quitação de dívida e karma. Caminhar até ali para eu me tornar naturalmente eu é dívida e karma, como se diz. É coisa sendo paga e apagada. É a obesidade que eu estou deixando para trás, a anorexia. São os problemas que eu adquiri por mim mesmo. Com auxílio do mapa também, é claro, com auxílio de coisas que vão acabar reforçando isso muitas vezes, mas por mim mesmo, não é pelo mapa não, e nem pela genética. A genética, ela deixa acontecer, o mapa também, né? Deixa rolar. E mesmo sem ficar obeso, né? O desenvolvimento de doenças várias, um diabetes, enfim, uma cirrose, um câncer, a genética deixa rolar, mesmo que ela não seja favorável, ela vai deixar rolar. Ué, o que ela vai fazer? Deixa rolar. Algum problema vai dar. Vai ter, vai desenvolver. E eu cuidar desse problema não é o cuidar de quem eu sou realmente. É cuidar de dívida que eu adquiri. E isso falando só dessa existência aqui. Falando só de coisas bem básicas, imediatas, aparentemente e visivelmente fáceis de serem tratadas, rápidas. Imaginem justamente tudo de vários nascimentos, de várias manifestações, de tudo que deixamos por conta da queda, tudo que adquirimos por conta da queda. E até voltarmos a um estado natural minimamente, para abrirmos a possibilidade, nos abrirmos para a possibilidade de começarmos
a ter de uma manifestação divina de santificação, de saúde, de verdade? Horas. É muito tempo e muito trabalho. E normalmente a gente quita a dívida em nome próprio, justamente para eu deixar de sofrer, para que eu não morra, para que eu não perca um braço, uma perna, um pulmão, um pedaço do corpo. Eu. Mas quando eu entendo, quando eu chego num estado, entre aspas, natural, e olho com honestidade para mim mesmo no espelho e para o meu mapa, e vejo que dali para frente é desenvolvimento de saúde, isso significa que é para o outro. Porque é só através do outro que eu vou conseguir, junto do outro, né? Que eu vou conseguir, e para o outro que eu irei fazê-lo de fato. É para o outro. Quando nós entendemos que, por exemplo, nós todos deveríamos ter uma coluna ereta, uma posição ereta. Quando eu entendo que isso não é só bom para mim, é bom para o outro, em especial, a partir disso, eu preciso me animar mais ainda em estar ereta. Vejam, a ereção, o ficar ereto, seja em que dimensão for, é sempre para o outro. É um acontecimento sempre para o outro. Porque o próprio pênis, que é a expressão mais palpável de uma ereção, de algo que não está ereto e fica ereto, é para doação de vida. Hoje a gente trata, né? Muitos tratam como não. Ele fica ereto para eu ter prazer. Mas quando nós vemos a ereção para além do pênis, nós vemos que eu ter uma coluna ereta não é para eu ter prazer. Não é para isso que presta. O que acontece é que eu unindo as duas coisas, né? Olhando o pênis, olhando a coluna, vendo que estar ereto e a ereção das coisas, ela tem um propósito, eu consigo observar que o verdadeiro propósito de qualquer ereção é doação de vida, emanação de vida, de semente que possibilita a manifestação de vida. É para isso que um pênis fica ereto, de fato. E é para isso que a minha coluna fica ereta, para que haja a possibilidade de, eu estando alinhada, manifestar emanação vital. Sabemos que coluna se relaciona ao signo de Leão. Leão se relaciona ao coração. E Leão também se relaciona a essa doação vital. Porque já vimos que a Lua é a grande focalizadora e doadora de vitalidade, mas por quê? Porque tudo que a Lua faz é o que o Sol lhe dá. E no fundo é o Sol. O Sol, assim como a Lua, é ele que está passando por todos os planetas o tempo todo. E é em torno dele que giram todos os planetas o tempo todo. Então, é ele que é o grande doador de vitalidade, que passa emanando vitalidade para tudo que o cerca e que ele próprio vai encontrando pelo caminho. No nosso mapa, né? No sentido de giro no nosso mapa. E assim sendo, eles dois são os grandes doadores de vitalidade, são os que lidam com a vitalidade dos planetas, doam vitalidade para os planetas e pegam vitalidade dos planetas para doarem também
para transmutarem e focalizarem e doarem. E assim sendo, quando eu tenho noção de que então a coluna ela é emanação de calor, ela é emanação de vida, assim como o coração, eu entendo que eu fico ereta não é só porque é bom para mim, porque é gostosinho, é porque o outro precisa. Quando eu entendo que a ereção e que estar ereto leva à sapiência, leva a uma capacidade de desenvolvimento da sapiência, eu posso até querer ficar com a coluna ereta para eu ficar mais sábio. Mas o verdadeiro sábio é aquele, e o verdadeiro ereto, o verdadeiro tesão, por assim dizer, é aquele que quer dar o prazer para o outro, que quer que a sapiência, o sabor, se manifeste no outro. Todo sábio sabe que sabedoria solitária não existe. Isso é bobagem. Isso é gula. Sabedoria tem relação com sabor. Aquele que quer o manjar para si próprio não é um bom cozinheiro de fato. Nenhum cozinheiro verdadeiro cozinha para si mesmo, mas sim para que os outros provem de suas iguarias. E ninguém gosta de comer sozinho. Coisa mais terrível é estar sentado sozinho numa mesa com um manjar maravilhoso. Quem tem o mínimo de coração pulsante sabe disso. O gostoso é compartilhar. Não é com qualquer um, etc. Se entende, mas é compartilhar. O gostoso da sabedoria não é tê-la e retê-la para si mesmo, mas é falar, toma a prova, olha que delícia. Você consegue sentir? Olha. Feche os olhos. Isso é que é gostoso. Os dois gozarem junto daquilo. Por isso que fazer amor não é só sobre o homem gozar. É os dois gozarem juntos da manifestação e possibilidade de manifestação de uma nova vida. Nova vida não só no filho em que se faz, mas neles próprios, inclusive. E um no outro. A cada vez que fazemos amor, se fazemos amor, os dois que fazem amor deveriam sair novas pessoas depois de terem feito amor, gente. Cada encontro nosso, em que ambos estão ali de coluna ereta, provando da sabedoria divina, tendo sapiência quanto à vida, os dois, a cada encontro, dois ou mais, né? Deveriam sair novas pessoas. Cada vez que o padre ergue a hóstia, cada vez que ele nos entrega a hóstia, cada vez que comungamos, deveríamos sair da igreja pessoas novas. Cada vez que o cálice é erguido, cada vez que algo é feito em termos de ereção, aquilo deveria proporcionar a possibilidade, pelo menos, de vida nova. A Eucaristia, inegavelmente, deveria ser vida nova, a cada vez, tudo ser feito novo de novo. Precisa, né? É um fator irrevogável da própria Eucaristia, porque Deus, enfim, atuando na nossa vida, faz isso o tempo inteiro, né? E devemos reconhecer isso, sermos capazes de viver isso. Nem sempre o somos. Mas então, quando eu entendo que é para o outro tudo isso, que é para o outro que eu vivo, e que, portanto, o meu mapa natalício, eu nasci para morrer pelo outro, para viver e morrer pelo outro, é aí que eu encontro o grande amor da vida. Porque não há amor maior do que aquele que morre pelos seus amigos. E aí não importa se eu tenho Marte Y, X, W, A, B, C, D. Não importa se eu tenho Vênus
em oitava, décima, 11ª, sei lá, em qual casa que seja. Não importa. Não importa a minha genética, se eu sou branca, azul, vermelha, amarela, roxa, alta, baixa, magra, robusta, pequena. Não importa. A minha natureza primeira é a que vai me permitir ganhar uma ereção que leve à sapiência. Se eu me conformo ou se eu me deformo, se eu me conformo com a minha deformidade, melhor dizendo, né? Se eu me conformo com aquilo que eu acho que sou, acho que sei, acho que tenho, o que eu gostaria, queria, vaidosamente, carentemente, saudosamente, enfim, um monte de ente que me possui e me domina, né, me obseda e me fazem acreditar que eu deveria ser alguém completamente diferente. Cada vez que eu permito que essas coisas tomem conta da minha vida, seja em termos astrológicos ou em termos corporais, então eu não estou lidando de fato com o que os astros me oferecem enquanto primazia, e nem o que minha genética me oferece enquanto primazia, o que meu corpo me oferece enquanto primazia. Não estou lidando. Eu estou deformando. E aí fica fácil dizer que meu corpo é uma bosta, minha genética é uma merda, e meu mapa astrológico, nossa, é melhor eu jogar fora e forjar um novo. É melhor se eu tivesse nascido com outro Vênus, um outro Marte, com qualquer outro planeta, em qualquer outro lugar que não esse. Que tenhamos amorosidade com nós mesmos, em aceitarmos aquilo que nos é dado, porque tudo que Deus nos deu enquanto uma ferramenta é o que precisamos, mas devemos entender que, como nós não soubemos e não sabemos lidar com ela, é como se Deus nos desse uma faca e, por nós não sabermos usar, a tivéssemos deixado cega. E aí a hora que eu vou tentar que alguém fala assim, astrologia, físico, corpo vital de desejos, eu falo, nossa, olha, eu tenho uma faca na mão, olha, eu tenho um corpo vital, olha, eu tenho um corpo de desejos, nossa, eu tenho um corpo físico, uau, eu vou lidar com isso. Olha, eu tenho psicológico, olha, eu tenho uma mente, eu penso, vou lidar com isso. Aí eu pego aquela faca. Para que serve faca? Para cortar. Então eu vou tentar cortar. Aí eu tento cortar uma pedra, né? Pera, meu amigo, não é para isso que faca serve. Cortar, mas não é cortar qualquer coisa. Tá bom, então. Então eu posso cortar queijo? Faca e queijo são muito apropriados para estarem juntos e um queijinho aí para ser cortado. Mas aí eu pego, sei lá, um queijo parmesão, um queijo duro, e a faca não corta. Ou então eu até consigo cortar o queijo, mas aí a hora que chega para cortar uma outra coisa, que eu não consigo socar ela com força e furar aquilo, e produzir um corte a partir de uma força e não de uma afiação, eu vou ver que a minha faca está cega e vou começar a me frustrar. Achar que é uma bosta, achar que, poxa, essa faca não serve para o que eu quero de fato. Porque eu queria cortar pedra, ou porque eu queria cortar essa outra coisa e essa faca não corta. E eu deixo de entender que eu preciso afiar a faca. Porque aquele não é o estado natural de uma faca. Eu deformei aquela faca, usando de maneira errada. Eu preciso afiá-la. E aí quando eu a afio, eu ainda vou ver que, na verdade, eu não sabia usar faca. Eu usava força, eu usava um jeito brutamontes. Enfim, eu não sabia usar faca de fato. E aí eu vou ter que começar a aprender a usar o raio da faca, aprender a usar o corpo físico, aprender astrologia desde o começo.
Ter coragem de dizer assim, putz, eu não sei nada de astrologia. Anos e anos estudando astrologia para eu virar e falar, putz, eu não sei nada, né? Talvez eu não saiba nada sobre o meu Marte. Talvez até saiba sobre uma outra coisa, mas poxa, eu não sabia o que era Vênus em Escorpião de fato. Poxa, eu não sabia o que Marte em Peixes era capaz. Uau! Eu não entendia o que ele precisava. Eu não sabia que tinha que olhar os outros planetas também em conjunto e ver o que favorece e o que não favorece. Não é só uma questão de aspecto. O aspecto que é favorável vai auxiliar o Marte. Não, se eu não tiver um bom Júpiter, como é que eu vou desenvolver fé? Não importa se eles se conversam ou não, é claro que é melhor se conversarem, mas assim, se eu não tiver um bom Júpiter, como que eu desenvolvo fé? Precisa se perguntar essas coisas. Só que eu só vou chegar a elas depois de ter afiado a faca, depois de reconhecer a faca, depois de entender o que é uma faca. Entender que tipo de faca que eu tenho. Entender que não é qualquer faca que é para legume, não é qualquer faca que é para carne, não é qualquer faca que é para queijo, que tem faca específica até para pão. Faca de manteiga, faca isso, faca daquilo. Que cada uma tem um jeito de pegar. Que cada movimento da mão altera o corte, a precisão, a velocidade. Entendem? E por isso que toda especialidade e toda minúcia, né, todo estudo requer minúcia, requer delicadeza, discernimento, paciência. Paciência. Então tenham paciência com os vossos corpos e com os vossos astros. Que queiramos aprender pelo próximo, para entender que estarmos cada vez mais eretos e sapientes é para o outro e não para si próprio. Chega dessa ideia tacanha e dessa vaidade soberba de eu transo para o meu próprio gozo, para o meu próprio gostoso, para o meu próprio prazerzinho, e eu estudo para minha evoluçãozinha pessoal, e eu ando reto porque quero ser mais alto que todos e pela minha postura vão ver que eu lidero alguma coisa, que eu sou foda em alguma coisa, ou sei lá o que as pessoas pensam. Chega disso. Eu queria ter um planeta em tal lugar porque é exaltado. Chega de querer outros mapas, outros planetas, outras configurações. Que nos amemos. Porque enquanto não formos capazes de amarmos o que temos, não seremos capazes de amarmos o que somos. E amar o que temos não é apego. Não é, ai, nossa, eu amo meu corpo, e aí eu vou me masturbar pensando em mim mesmo. Não é isso. É, ai, eu amo meu mapa, e aí eu não saio mais do espelho, fico ali que nem bobo olhando os astros. Como quem fica bobo olhando o espelho. Nossa, eu amo minha faca. Ninguém que ama uma faca vai usar a faca para cortar a si mesmo porque ama a faca. Então, que saibamos que amar não é apego. Amor não é paixão e não é apego. O amor faz passarmos por paixão, a de Cristo. E não humanas. Não paixonites marcianas humanas, decaídas. Mas a de Cristo. Então, que amemos o que temos. Mas verdadeiro amor. Entendendo que o verdadeiro amor é aquele que nasce e morre pelo outro. Eu amo o que eu tenho para usar do que tenho para o outro. E por isso eu amo o que tenho, porque o que tenho possibilita que eu ajude, auxilie o outro. E que temos as nossas dívidas, né?
que temos os nossos karmas, dívidas, o nome que seja. Que busquemos voltar ao nosso estado natural de olharmos no espelho e vermos ok. Cheguei no ponto que eu deveria estar desde que nasci. Esse é o meu natural, minimamente. Sem doenças satélites, sem problemáticas satélites, mas sim pronto para manifestar aquilo que é concernente de fato ao meu mapa, ao meu corpo, aos meus desejos de fato decaídos que sejam, mas que são meus desejos e não pensamentos intrusivos, desejos de massa, do povo, dos outros, de pai e mãe, de filho. Não, meus. Meus astros, meus planetas, para que, fazendo uso daquilo que é meu, aí sim eu possa de fato ofertar ao outro aquilo que tenho. Porque se eu não conheço o que eu tenho, eu não vou realizar milagre. Ouro e prata não tenho, mas aquilo que tenho, isto eu te dou. E isso não quer dizer que não se deva dar dinheiro, ouro e prata. Mas o que se tem, e às vezes o que a gente tem é ouro e prata. E eu tenho absoluta certeza que quando Pedro tinha ouro e prata, ele dava ouro e prata. Eu tenho certeza absoluta. Porque dentro da igreja, toda pessoa que é petrina, ela dá esmola. É um dos grandes exercícios petrinos, dar esmolas. Mas eu preciso conhecer o que eu tenho, para dar o que eu tenho. E dar o que eu tenho em todas as instâncias. De ouro, de prata, de palavra, de presença, de calor, de vitalidade, de amor, de fato. É isso, meus caros. Que nos amemos uns aos outros e a nós mesmos. Porque só amaremos os outros se chegarmos nessa condição de uma natureza minimamente conformada com Deus e com o que Ele nos deu. Para que a partir daí, e só a partir daí, de fato, possamos manifestar coisas de saúde. Saúde em termos de santidade. E é claro, tendo todo o discernimento, e essa é a última chamada, tendo todo o discernimento de que não é porque eu passo por santidade que eu não fico doente. Mas é completamente diferente esse estado de doença do santo daquele que é deformado. Uma coisa é eu deformar-me pelas minhas próprias mãos. Uma coisa é eu fazer uma cirurgia que deforma o meu rosto por uma vaidade, por uma negação daquilo que Deus me deu. Outra coisa é eu entrar na frente do outro e ter a minha face desfigurada para que o outro não a tenha e tomar sobre mim o peso de algo que iria para o outro. É muito, muito diferente. Um santo, ele não carrega a cruz pelo outro. Isso não é possível, porque só Cristo carrega a nossa cruz. Mas ele ajuda a carregar a cruz e, portanto, tem coisas que ele toma sobre si que fariam parte, sim, da cruz do outro, e ele toma sobre si aquele peso. Não é tudo, não é a cruz inteira, porque isso não é possível. Mas parte da cruz ele carrega. Ajuda a carregar. Então é preciso ter discernimento
Quanto mais santa a pessoa, muitas vezes mais doenças ela manifesta, inclusive. Ficam acamados, cegos, completamente debilitados. Mas porque tomam dos outros sobre si. E isso é saúde. São as pessoas mais saudáveis que há. Medicamente, clinicamente, vão falar que estão doentes. Na verdade, estão esbanjando saúde. E por isso que quando nós olhamos o corpo físico, nós vemos a vitalidade da pessoa, e quando olhamos a vitalidade, vemos o corpo físico, mas é preciso ter olhos, né, para saber enxergar. Porque senão iremos achar que não são santos, porque senão não ficariam doentes. Porque uma pessoa santa não fica doente. Bobagem, fica sim. Só que será que sabemos ver o cerne e a essência do que aquilo realmente manifesta? Se soubermos ver, então veremos que, por mais que estejam acamadas e cegas, estão esbanjando mais saúde do que nunca. A vitalidade dessas pessoas é gigantesca. É gigantesca. Não à toa se fala que o corpo vital, né? Acho que o corpo vital chega, ou o corpo de desejos, enfim, chega a ficar do tamanho de quarteirões, né? Engloba todo o quarteirão e eu não duvido que seja até maior, muito maior, na verdade. Porque alteram realmente toda a realidade ao seu redor. A sua mera presença altera completamente a realidade ao redor. Então é preciso ter discernimento. Que façamos as pazes com os nossos astros. Que honremos as hierarquias. Honrar pai e mãe não é só na carne. Que honremos nosso pai e mãe de carne ao aceitarmos a genética que nos foi dada e ponto. Aqueles que somos feitos naturalmente para ser, passando por modificação que for necessária para que eu viva o que eu tenho que viver, mas desde que necessária, e que eu honre também os nossos pais celestiais em termos de hierarquia angélica, os nossos pais angelicais, a nossa genética angelical, astral, para que finalmente eu possa ir para além dos astros e honrar a Deus de fato. E isso é só o começo. Então que tenhamos bom ânimo. Porque é possível. E se Ele fez, todos fazem. Façamos. Caminhemos, meus caros. E que Deus seja glorificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. E um forte abraço.